Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Amém. Pode sentar. No ensino de hoje, nós vamos, com a graça de Deus, aprender um pouco mais sobre uma figura muito citada, muito falada, que o mundo, né, por sinal, o mundo está cheio delas, né? E, inclusive, muitas igrejas, né, estão cheias. É duro essa palavra, mas é uma realidade, e a verdade tem que ser falada, nem que seja dura. E essas criaturas que nós vamos falar, que na verdade esse versículo foi para dar início, mas a exegese não vai ser diretamente dele, mas dele é onde vai gerar, né, a mensagem central, e que fala exatamente sobre essas figuras, né, como a gente disse, são muito citadas, são muito faladas, inclusive as igrejas, muitas igrejas estão cheias delas, que são o que nós ouvimos falar e conhecemos por demônios. Demônios. Essa passagem, ela refere-se aos demônios que outrora, né, eram anjos que pecaram e foram lançados no inferno por Deus para aguardarem o juízo final. Você veja que diz aqui, né, como nós vimos em 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Ao contrário do que muitos enganados pensam, os demônios, eles são uma realidade espiritual. Eles são seres incorpóreos, mas são seres reais. Ou seja, eles não têm corpos. Eles podem incorporar, mas eles mesmos são seres incorpóreos. Eles são seres espirituais, eles não têm corpos, né? São espíritos, mas espíritos decaídos. Eles são imortais e são totalmente comprometidos com a obra de Satanás. Então são seres espirituais totalmente corruptos, inimigos de Deus e de tudo que é de Deus. Então é necessário que a igreja vá de acordo com a vontade de Deus, conhecendo que há tanta fantasia, há tanto folclore, há tanto exagero, tanto para mais como para menos. E aqui, com muita tranquilidade, com gratidão a Deus, nós vamos conhecer com muito fundamento, base bíblica, para que todo pouquinho que você vá aprendendo com fundamento, com base. Porque, logicamente, não dá para nunca se esgotar todos os assuntos que se fala numa pregação. Mas aquele tempo que se usa naquela pregação tem que se sair plenamente satisfeito com as afirmações que foram dadas, com as assertivas que foram faladas. E nós temos que concordar que é um assunto que muitos falam, mas pouca gente conhece, né? Essas figuras, né, tão conhecidas, né? Os demônios, eles nos odeiam e tentam nos levar
para o lado deles. Por quê? Porque não há mais esperança para eles. Então, é necessário que nós saibamos que nenhum demônio pode ser redimido, pode ser restaurado, pode ser salvo. Isso aí nós temos que saber. Pastor, existe esperança para um demônio? Não. Não. Diferente de outros, né? E se for eleito, pode ser regenerado. Demônio, não. E Deus diz bem claro, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então eles foram o quê? Como nós, fomos reservados para a salvação, eles foram reservados para o juízo. Então não existe esperança para demônios. Não tem como eles serem redimidos. Eles não fazem parte da expiação limitada de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão com a situação totalmente definida. Para os seres humanos, né, que estão na terra, há esperança de salvação. Para os demônios, não. Então, eles se opõem à glória de Deus e se empenham para levar com eles o máximo de pessoas que puderem para o inferno. Porque a situação deles está totalmente definida, sem retorno, sem possibilidade de restauração. Então eles estão associados a tudo o que é contrário a Deus. A idolatria e a religiões e práticas de adoração pagãs. Muito frequente no meio da humanidade e desde o Antigo Testamento. Levítico 17, 6, 7 diz assim: o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios, com os quais se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Ora, aqui a gente já vai tendo uma afirmação que, apesar de subjetiva, é muito clara, quando ele diz: nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios com os quais se prostituem. Aqui ele não estava falando de demônios vestido lá de demônio, de chifre, monstros, não. Eles estavam falando a pessoas que faziam sacrifício e adoração a outros deuses. Aí Deus já começa a afirmar uma coisa bem séria, e que nós vamos confirmar, fundamentar mais ainda, que tudo aquilo que não é objeto de adoração determinado por Deus, a maneira de Deus, é a demônios. Embora você não veja e não diga que é demônio, mas se for diferente do que Deus determina como adoração, e para Deus, você pode botar a coisa mais linda do mundo, é demônio. Para Deus é demônio. Você veja o perigo. Por isso que ele diz que não adoram, né, a isso, adoram a demônios. Por isso que ele diz que as imagens são demônios. A Bíblia afirma isso bem claro. Por quê? Porque tudo que não for objeto de adoração a Deus é a demônios. Ele diz aqui, ó: o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Eles estavam fazendo isso para outros deuses e para outras pessoas que não eram Deus, o nosso Senhor. Aí ele diz: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Deus acabou isso. A mim todo o sacrifício, toda a honra, toda a glória, tudo. Você não pode fazer nada para ninguém.
pessoas às vezes botam uma vela, seja para que for, para santo, para que for, e dizem que não adoram, e se ajoelham. Não, mas não adoram. Respeitam, mas não adoram. Só que o fato de se ajoelhar na Bíblia significa adoração. Eu sempre dou o exemplo. Se alguém passasse e visse bem longe só a sombra de uma pessoa ou duas de joelhos, quem passava olhava e dizia: quem será aqueles dois que estão adorando ali? Porque o fato de se ajoelhar significa, na Bíblia, adorar. Basta se ajoelhar. Então, quando se ajoelha diante de seja de quem for, você está adorando. Uma vez eu estava aqui, na sexta-feira, pregando, e chegou um rapaz, sentou-se ali na frente, acho que ainda tem gente da igreja aqui dessa época, e quando eu menos esperei, ele levantou-se de lá para cá e foi e se ajoelhou nos meus pés. Começou a beijar meus pés. Porque Deus tinha feito um grande milagre através da minha vida, de uma pessoa que ele conhecia. Na mesma hora eu levantei e disse, como os discípulos de Jesus disseram: eu sou homem igual a você. Não faça isso. Só Deus é digno de adoração. E repreendi. O diabo quis me pegar ali. O diabo quis que eu roubasse a glória de Deus, porque eu tinha conhecimento e sabia que aquele ato ali significava adoração. E por que eu aceitei, sabendo que só meu Deus é digno de adoração? Aceitei não. Na mesma hora eu levantei e ministrei à igreja que aquilo não era aquilo que ele estava querendo fazer, ele estava enganado. Se ele tinha gratidão, ele viesse, desse o testemunho e falasse o que Deus fez e glorificasse a Deus, porque usou um pecador, como o pastor Humberto, para fazer um grande milagre. Aí está certo. Entregou a glória a Deus e não negou o privilégio que um pecador teve de ser usado por Deus. Mas adorar a mim, se prostrar nos meus pés e literalmente beijando meus pés. Quer dizer, coisa do Satanás. Ele tentou me pegar ali na vaidade, ele tentou me pegar ali, bastava que eu deixasse. Mas o Espírito de Deus, por misericórdia da minha vida, me constrangeu, me deu o temor, e eu os levante, que eu sou homem igual a você. A Deus, somente a Deus, devemos dar adoração. Mas é muito sutil. Eu poderia pecar se tivesse deixado sabendo, e muitos pecariam talvez porque não soubesse que se prostrar queria dizer adoração. E ele estava querendo me botar no lugar de Deus, querendo que eu tomasse a glória de Deus. Deuteronômio também 32, 15 e 20 diz assim: mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Isso aqui, uma figura de linguagem, Deus está usando, falando do povo dele, falando ou de um animal ou de uma criatura que ele fez tudo por ele e depois ele abandonou. Aí diz assim: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifício ofereceram aos demônios. Mas não é demônio monstro, demônio, não. Qualquer imagem, qualquer coisa que você ofereça a algo fora de Deus é demônio. Naquele momento, se eu tivesse aceitado, sabe o que era que eu tinha feito essa figura ali? De demônio. Era o que eu teria sido chamado naquela hora, um demônio. Porque ele estava ali adorando a mim. E toda adoração que não for a Deus é a demônios. É muito claro isso na Bíblia. Sacrifício, olha, ele falando, onde é que o povo de Deus ia adorar diretamente a demônios? Não podia. Ele fala aqui: mas engordando-se o meu amado, deu coice, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Ele está falando aqui de Deus, um relacionamento com o povo dele.
com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifício oferecer aos demônios, não a deuses, não a Deus. Sacrifício oferecer aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. O que é que fazem hoje, né? Está aí cheio de deuses nas igrejas, pastores, apóstolos, né? E o cara é o verdadeiro Deus, eles adoram o cara diz que tira a camisa, diz que tira o lenço, e o lenço dele faz isso, faz aquilo, diz que um tira a cueca, aí o cara vai lá e cheira a cueca dele, é um negócio imoral, e porco, né? Além de demônio, é um negócio porco, e o cara tá suado, rapaz, aí fica passando, aí o cara vem e compra o lenço por não sei quanto, vai passar nele, pastor, cura? Claro que cura, rapaz, ora, mas é claro que cura, demônio bota a doença e ele tira, rapaz. Milagre físico não quer dizer, não é uma exclusividade de Deus, não. Deus deu o poder para o demônio curar, para que você possa escolher Deus sem ser pelo pecado físico. Por que é que eu sei que o demônio cura e eu escolhi Deus? Porque nós fomos chamados, nós recebemos o dom da fé. E as pessoas que não têm a fé, vai pelo físico. Então eles procuram, eles aceitam esses demônios como se fossem deuses. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu ser. Olha, que coisa tremenda, né? Porque você vê isso aqui, ó. Olvidaste a rocha que te gerou. Como Deus é maravilhoso. Logicamente que essa palavra no grego, uma coisa queria dizer isso, o significado, o sinônimo era esse, e também de te esqueceste. Só que as duas dizem a mesma coisa. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Porque olvidastes é esquecer em espanhol. Olvidar é esquecer. Aí para Deus, eu acho tremendo, é colocar de uma maneira que chame a atenção, mas está corretíssimo. Esqueceste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. E botou uma tradução que ficou em espanhol e a outra em português, que também, por coincidência, em português também se usa, está correto, olvidar, esquecer. Olvidaste, esqueceste. Você veja como Deus, é necessário que Deus seja repetitivo, né? Porque se botasse as duas palavras esqueceu, ficaria esquisito. Esqueceste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Só que é a mesmíssima palavra. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em que não há lealdade. Deus está falando aqui dos filhos do povo dele, que abandonou ele por outras religiões, e que ele chama de demônios. Tudo que não é a Deus é a demônios. O que a Bíblia quer dizer é isso, que tudo que é contrário a Deus, a adoração que é feita, seja o que for, a santo, a homem, a espírito, a tudo, é a demônios. A imagem é a demônios. Então as pessoas não adoram imagem, elas adoram demônios, está na Bíblia. Salmo 106, 34 diz assim: não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Olha, Deus disse: vai lá, eu vou te entregar a terra, elimina, porque eles não têm jeito, eles não são um povo meu. Para demônios não tem jeito, não tem maneira de ser redimido, elimina eles. Mas eles não fizeram isso.
Antes se mesclaram com as nações que lhes aprenderam as obras. Eles não fizeram o que Deus mandou. O que é que Deus manda fazer hoje? Separai-vos, apartai-vos. Mas as pessoas que fazem hoje se mesclam. O que é se mesclar? Se misturar. Se misturar. Quando Deus manda apartar, manda separar, aí eles vai e se misturam. Aí dão um culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Porque se torna como ele aqueles que o fazem e aqueles que neles confiam. Está lá no Salmo 115, né? Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pé, mas não anda, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se como eles, os que os fazem e os que neles confiam. Quando Deus fez nesse salmo, nessa palavra, ele disse: olha, tem boca, mas não fala. Aí de som nenhum sai da sua garganta. Eu perguntei: Senhor, aqui para o leigo, logicamente não para mim, porque eu sei que o Senhor tem um significado, o Senhor tem aqui um ensino, mas o Senhor disse que tem boca, mas não fala, som nenhum sai da sua garganta. Parece uma repetição. Se tem boca, não fala, não sai som nenhum na garganta. E Deus, com a misericórdia, me respondeu: meu filho, quando eu digo tem boca, mas não fala, eu comparei o ídolo à pessoa, porque ele tem boca, mas não fala. Quando eu disse som nenhum sai da sua garganta, eu comparei ao animal, porque o cachorro não fala, mas late, o outro grunhe, o gato mia, e assim vai. E daquele ídolo, ele é pior do que os animais, do que os bichos, porque nenhum som sai da garganta dele. E todos eles são considerados demônios. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Está vendo? É o que eu digo. Meu irmão, um ditado velho, né? Todo mundo conhece. Me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O cara da igreja reformada Siloé, igreja de louco, igreja de pecador, igreja que busca santidade, igreja que prega a verdade, vai se mesclar, se misturar com um cara da outra igreja, que é santo, que diz que não é pecador, que pode ficar, que o pastor disse que ele pode ter relações sexuais com a namorada, desde que seja com camisinha. Meu irmão, não pode. Ou o cara daqui vai fazer o que eles fazem, ou o de lá vem para cá. Em 90% dos casos, o que estava certo começa a fazer errado. Então o que é que Deus diz? Não se mescle, não se misture, meu irmão. Quem comigo não ajunta, espalha, a gente está cansado de saber. Mas então, eu vou evangelizar, evangelizar é através da igreja, com a bênção da igreja, com os planos da igreja, onde Deus manda. Não é com aqueles que você gosta humanamente, quer estar com eles, aí vem com um papo que vai evangelizar. Como um rapaz que queria casar e a família do mundo queria fazer uma festa com bebidas. Não, pastor, eu vou aproveitar e evangelizar. Evangelizar o quê, rapaz? Você vai evangelizar bêbado? Você fala de Jesus para ele, quando ele estiver no terceiro uísque, aí ele já está chamando Jesus de Genésio. Sim, e o Genésio aí como é o... Aí, evangelizar o cabo numa mesa de bebida, meu irmão. Eu não, isso é antibíblico. Isso não é local, isso não é momento. Agora, o coração velho enganoso usa para justificar, para estar lá no meio, porque não tem coragem de dizer não. Casamento é uma instituição de Deus, eu vou fazer da maneira de Deus para honrar e glorificar a Deus. Não tem coragem.
Aí o que se faz? Se mescla, se mistura. Aí termina fazendo, sabe o quê? Aprendendo as obras dele. É o que Deus diz aqui. Aí sabe o que acontece? Eles se convertem em laço para aqueles que o seguiram. Aqui, os quais se lhes converteram em laço. Eram amigos. O que é converter? Transformar, mudar. Começou como amigo, começou como parente, começou com amor. Aí se transformaram em laço do diabo para você. É o que a palavra de Deus diz, não sou eu não. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Olha, o cara que se mistura, só o fato dele estar lá, ele vai se contaminar com o outro, nem que ele não queira. Se senta um cara com uma crise de garganta e fale, deixa ele dar uma baforada na sua cara, para no outro dia você não amanhece doente. Porque nem que você não queira, contamina, meu irmão. Eu nunca vi, foi um cara com saúde, certo? Chegar perto de um doente e transmitir a saúde dele para ele. Agora, doente passar a doença por quem tem saúde, aí eu já vi. Todo mundo já viu. Assim é no espiritual, meu irmão. Você não transfere santidade, não. Agora o diabo transfere maldição. Esse é que é o problema. Por isso que Deus disse, não se misture, rapaz. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Foi lá, recebeu a contaminação e começou a fazer da mesma forma. Quando a Bíblia fala de reino de Deus, reino dos céus, já está confirmando que existe o reino das trevas, constituído por nações gentias que vivem sob o domínio dos demônios. A Bíblia fala bem clara, reino dos céus, reino de Deus. Se ela fala isso, é porque ela está dizendo que tem um reino do inferno. Tem um reino que é do diabo, que está no domínio de demônios. Deuteronômio 10, 13 e 20 diz assim: olha, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Mateus 4, 8, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O que foi que ele disse aqui? Se prostrados. Por quê? Porque o prostrar queria dizer adorar. Aí Jesus repreendeu na palavra também, ele usando a palavra. Ele ofereceu o reino do mundo para Jesus. Jesus tinha o quê? O reino dos céus. Porque foi que Jesus não aceitou certas reuniões e que levasse ele para certos lugares? Porque a princípio estavam confundindo ele como o rei que salvaria o povo da opressão do domínio romano. E Jesus não era rei desse mundo. Jesus era rei dos céus. São dois reinos distintos. Lucas 4, 5, 8. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Pastor, mas não é só um reino, como tem muitos. Um reino do mundo é constituído por outras variáveis. O reino da prostituição, o reino da ganância, o reino da... Todos eles formam o reino do mundo, é como se fossem departamentos. É tanto que ele tentou Jesus na fome, ele tentou Jesus na vaidade, mas todos
todos esses formam um reino só, o reino do pecado, o reino do diabo, o reino do mundo, formados por vários outros reininhos do diabo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Você está vendo como fora o reino de Deus, tudo que tem no mundo é reino do diabo? Como é que você vai se misturar, meu irmão, com quem aceita algo que a Bíblia diz que é reino do diabo? Como é que você vai se misturar com o reino do Zé Pilintra? Qual é o reino do Zé Pilintra? É aquele que gosta de uma ipioca, ou então de um black, ou então de um red label. Esse é o reino do Zé Pilintra. Aí, cada pecado é um reino, tem um domínio de demônios, e que todos eles formam o reino maior, que é sob domínio do Satanás. E o reino de Deus, que temos como rei o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por que ele disse: se prostrado me adorares? Porque prostrar quer dizer adorar, mas existia outras maneiras de adorar. Mas ele queria prostrado. Olha, presta atenção nos detalhes. Se prostrado me adorares, ele podia adorar de outra forma, com a manifestação, com louvor. Mas por que ele disse se prostrados? Eu não quero que você me adore, Jesus, de outras formas, muitas não. Eu quero prostrado. Por quê? Porque prostrado era a única que não precisava dizer o que estava fazendo. Foi que eu dei o exemplo? Na hora que ele prostrasse, ele estava dizendo para todo mundo que estava adorando. Não precisava saber o contexto, não precisava saber quem mandou, Jesus adorou ao Satanás. Se ele tivesse conversando, ou louvando, ou adorando o diabo de outra forma, um defensor de Jesus podia dizer assim: não, esse rapaz, você não estava lá não. Ele estava louvando, mas ele não estava adorando o diabo não, ele estava conversando com o diabo, ele estava brigando com o diabo, ele estava repreendendo com o diabo. Mas um defensor de Jesus não podia defender Jesus se ele tivesse prostrado nos pés do Satanás, porque queria dizer 100% adoração. Por isso que ele exige, se prostrado me adorares. Porque não tem quem vá discutir que você me adorou. O que nós não podemos esquecer, e que o nosso Deus deixa claro, então, é que só existe os dois reinos, e por isso, dois senhores. E ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Está vendo? Outro reino, as riquezas, o dinheiro. Que as pessoas dizem assim, que o amor, né, ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não é isso que está escrito na Bíblia. Não é amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Vá lá no versículo que está escrito o amor do dinheiro. O amor do dinheiro. Eu já vi muitos crentes, até pastores, dizer o amor ao dinheiro. Não. Por que o amor do dinheiro? Porque o Deus da riqueza é o Deus Mamon. E ele e quem ama a riqueza, ama com amor do Deus Mamon. Então, o amor do Deus Mamon é a raiz de todos os males. Você veja como é sutil, né? E se a pessoa não entender, se a pessoa não tiver iluminação, ela faz achando que está toda correta. Lucas 16:13, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir. Por que que Deus usou riqueza? Porque era um dos maiores reinos pecaminosos. Por isso que ele diz, né? É mais fácil um rico, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza compra o pecado. Tem muita gente que não pecou tanto quanto o pastor Humberto pecou, porque não tinha dinheiro para pagar o pecado. Mas se ele tivesse dinheiro, ele pecava mais do que eu. Por isso que Deus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o dinheiro compra tudo, tudo, tudo. Aí eu quero ver o cara dizer que não é pecador, é se ele tiver dinheiro. Se ele conseguir não pecar com dinheiro, rapaz, tem um sinal que esse cara é salvo. Porque é difícil. O próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma verdade. É uma verdade. Ou seja, é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Então, Deus nos deixa claro, aqui nas Escrituras, que Ele é Deus zeloso, exclusivo. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Não importa o quanto as pessoas, denominações, religiões façam de bom, se elas não estiverem exclusivamente a serviço de Jesus, estão a serviço de demônios. Pela graça sois salvos, né, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se vanglorie. Não tem obra não salva. Pode ser o que for. Se não for a serviço de Jesus, se for para caridade, pegar os meninos na rua, pegar não sei o que, criança da Globo, vai tudo para o inferno. Estão fazendo para demônios. Ai daquele crente que fica com história de esmola. Só tem dois senhores, rapaz. É o teu Senhor Deus, da tua igreja, e o príncipe das trevas que está no mundo. Aquele povo que está ali, ele está no reino do mundo. Quando Pedro passou naquele templo, foi o melhor momento. Pedro estava com os bolsos, as sacolas esborrotando de dinheiro. Porque antes daquilo ali, foi aquele momento, o contexto, quando Pedro entrou, que o cara pediu um dinheirinho. Por que foi que o cara pediu? Porque ele sabia. Um pouco antes, era aquele momento em que todos estavam vendendo as coisas e entregando aos pés dos apóstolos. Aí o que Pedro disse? Pedro estava mentindo? Não. Quando ele pediu o dinheiro, não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Por quê? Ele disse que não tinha. Porque nós não podemos levar ao mundo a riqueza primeiro, o pão, a cura. Nós temos que levar o reino de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus. Então Pedro disse, dou não, o dinheiro eu não dou não. Agora o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O poder de Deus, a presença de Deus. Aí está certo, é isso que nós temos que fazer. Porque nada, absolutamente nada, justifica bondade e tudo, se você não estiver servindo primeiramente a Deus. Amando a Deus. Como é que se ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então não adianta eu fazer caridade ou fazer obra se eu não tiver verdadeiramente com o Senhor Jesus. Só existe dois reinos. O reino de Deus, o reino dos céus e o reino das trevas. Não existe um reino intermediário. Não existe. Ninguém serve a dois senhores. Ninguém faz parte dos dois reinos. Mateus 12, 28, 30. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Meu amigo, o cara não vem com negócio de engano, de dizer que ele consegue conviver. Um crente da Igreja Reformada Siloé, com certos crentes de certas sinagogas do Satanás que tem por aí, que eu não acredito.
Eu não acredito, meu irmão. Não é bíblico. São pensamentos diferentes. São valores diferentes. São deuses diferentes. É tudo diferente. E não sou eu que digo, não, é Jesus. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Para Deus estar em lugares que não adoram a Deus em espírito e em verdade, lugares que aceitam o pecado como normal, que aceitam o mundo, isso é servir a demônios, é seguir ao Satanás. Agora chega-se ao cúmulo de uma igreja, pegar e dizer que aceita, por amor de Deus, a imoralidade, o homossexualismo dentro da igreja. Como é que se tem a audácia de um Deus, de chegar diante da igreja de Deus, numa casa de Deus, e dizer simplesmente que Deus botou o filho dele na cruz pelo pecado, de bobo. Porque agora o pastor tal, o apóstolo tal, está aceitando o pecado dentro da igreja por amor a Deus. Por amor, Deus crucificou o filho na cruz. Por amor, Deus entregou o filho com a morte sacrificial. Isso sim, para eliminar o pecado. Mas aceitar o pecado dentro da igreja? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, meu irmão. Dia desse, um dia desse não, uma época aí, veio um elemento, muito dinheiro, que eu conheço da sociedade. Aí me chamou, me lembro daquele canto ali. Pastor Humberto, a partir desse mês eu vou entregar o dízimo aqui. Muito dinheiro. Eu digo, meu irmão, você vem congregar aqui com a gente? Disse, não, tem um pastor lá. O senhor é um dos poucos pastores sérios que eu conheço. Eu estou botando meu dinheiro lá e eu estou vendo que o pastor está... Eu disse, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você vai ficar congregando lá, mas entregando seu dízimo aqui? É. Aqui não, meu irmão. Aqui não. Dízimo está relacionado à submissão espiritual. Você precisa estar aqui para não ter autoridade sobre a sua vida. Botou as bogulhas de oi desse tamanho para mim, como se dissesse, pastor, o senhor é doido? Abrir mão de um dia desse? Eu não vou servir a dois senhores não, rapaz. O meu Deus é que é o dono do ouro e da prata. Eu quero lá saber se o dízimo é alto, se é baixo. Por que é que você não está aqui? Sabe por que não quer vir? Porque eu vou fazer o seguinte. Eu entrego o dízimo lá, que eu sei que é bem aplicado. E fico com essa autoridade que não liga da minha vida depravada. E esse pastor Humberto não vai aceitar eu em pecado aqui dentro. Aí olha o laço do diabo para mim. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Esse cara não estava aqui comigo não, ajuntando não, ele ia espalhar, ia ser uma brecha que eu ia aceitar dentro da igreja. Agora, olha o laço que o diabo bota para cima do pastor Humberto, rapaz. Qual é o pastor que não justificava? Porque tem pastor que recebe dinheiro de tudo, tudo. De roubo, de droga, de tudo. Aí o pastor Humberto não vai receber um negócio desse. Ele chega com um dízimo. Não, pastor, vou entregar aqui porque eu sou um homem sério. Eu sei que o senhor não bota a mão no dízimo da igreja. E eu estou cansado de dar dinheiro a pastor. Olha o laço. Olha o laço, meu irmão. Bote 100 pastor e faça essa pergunta para você dizer, como ele diz a você que pode. Pode, rapaz, o dízimo é dele, ele entrega onde ele quer. É não, meu irmão. Está diretamente relacionado à autoridade espiritual a que você se submete. A igreja precisa? Era um dízimo bom? Era. Mas o meu Deus é Jeová Jireh, Deus provedor. E a casa não é minha não, é dele. Quem tem que prover a casa de Deus é Deus. Não é eu e nem demônio não. Por isso, com muita tranquilidade,
sem pestanejar, agradecer a Deus ele ter vindo no meu coração. Não pega nesse dinheiro não, que tu vai ver a confusão aqui dentro. Isso era servir a dois senhores. Eu ir pelo dinheiro, amor. Eu ia ter amor a meu Deus, guardar a palavra dele. O que é que Deus diz? Aquele que me ama, que tem os meus mandamentos e o guarda. Aí ele disse assim, ó, não se misture não, pai, não se mescle não, não pegue não. Não está com você, não ajunte, espalha. Aí, com que amor eu ia receber aquele dinheiro? Amor do meu Deus, guardando o mandamento dele, ou amor do Deus Mamon? Amor do Deus da riqueza, que é a raiz de todos os males. Você está vendo? Agora, para cima do pastor Humberto, ele não vem declarado, não. Ele vem bem, mas bem armado. Se não estiver orando, cai. Cai, que é uma beleza. Deus não aceita mesclar o evangelho, seja em nome de paz, de amor, de união ou de caridade. Ele é Deus zeloso, único, e qualquer outro tipo de união, além de Deus e os seus mandamentos, é servir a demônios. É servir a demônios. Pastor, quer dizer que todos é servir a demônios, segundo a Bíblia Sagrada. Por isso Deus abomina o ecumenismo. Sabe por quê? Porque é impossível você começar na prática do ecumenismo e não terminar no sincretismo, que é a vontade satânica de juntar o reino de Deus e o do diabo num reino só. Ecumenismo e sincretismo é a vontade do diabo de acabar os dois reinos e juntar o reino de Deus e o reino do diabo num só. Pastor, mas o que é sincretismo, o que é ecumenismo? Ecumenismo é você se juntar com ele, se mesclar com ele. Começa, oh não, mas temos que unir os cristãos, Deus é Deus de paz, Deus de união, vamos unir aí todas as religiões. Aonde é que tem isso na Bíblia, meu irmão? Pelo amor de Deus, se Deus manda apartar, Deus manda separar, que ninguém serve a dois senhores. Veja bem, como foi que o diabo chegou para entrar aqui me oferecendo o dízimo dele. Então ele não vai chegar para você e dizer, venha se juntar a demônios. Coraçãozão bom, né? Caridoso, gosta da obra, vamos nos unir em prol da humanidade. O que o anticristo vai trazer? Paz. Ele vai atender a todas as necessidades. Ele vai ser o melhor homem que o mundo já viu depois de Jesus. Ele vem para... Aí sabe o que é o ecumenismo? Para você sentar. O sincretismo, tentando explicar de uma maneira simples, é você unir duas coisas que é impossível de unir. Primeiro eu aceito você, aí vai indo, aí eu termino aceitando o que você faz e você aceita o que eu fiz. Então nós misturamos as coisas. Eu aceito você se ajoelhar diante da imagem, não tem problema, né? Para Deus, Deus é um só. Tá certo você. Aí você diz, eu aceito, pastor, você fazer lá a Santa Ceia só com suco, sem cachaça. Isso é sincretismo. É você unir duas coisas impossíveis. É você querer unir Deus e o diabo. Porque o ecumenismo leva inevitavelmente ao sincretismo. Na verdade, ele já é o sincretismo inicial. Porque você já está se unindo, você já está se mesclando. O que é abominável para Deus. O período em que mais se registrou a manifestação de demônios foi no ministério terreno de Jesus, meu irmão. Por quê? Porque até aí o reino das trevas estava no comando. E Jesus, como disse, veio para trazer o reino do céu sobre nós. Quando Jesus voltou, só tinha um reino, quando ele veio. É tanto que ele diz, ó, tudo isso é meu. Se prostrado me adorares, eu te entrego tudo.
O que é que o Satanás queria fazer? Sincretismo. Eu vou unir o reino dos céus ao reino do diabo. Por isso a manifestação um tanto de demônios, porque Jesus veio exatamente para trazer o reino dos céus. Mateus 12, 28, 30 diz assim, ó: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Porque os demônios eram colocados nas pessoas pelo espírito do Satanás, de Lúcifer. E Jesus veio expulsando pelo Espírito de Deus. Então ele expulsava pelo espírito de Satanás, Beelzebu, que era o maioral deles, e ali estava o reino do diabo, das trevas. Jesus chegou expulsando pelo Espírito de Deus. A partir dali chegou então o reino dos céus. É o que a palavra diz. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Pronto. A partir que Jesus chegou, ele chegou para trazer o reino de Deus. Ele chegou para separar. Agora, os escolhidos vêm para cá e os que são do demônio vão para lá. Segundo, por quê? Porque que mais manifestação? Nunca houve tanta manifestação demoníaca como no ministério de Jesus. Por essa razão, os demônios estavam comandando, eles reinavam, Jesus chegou para acabar a paz deles, aí eles se manifestaram. O cara não vai ficar calado, vendo a casa dele ser saqueada, porque Jesus disse, agora você vai entender porque Jesus disse, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Agora você vai entender porque ele disse isso aqui. Eles estribucharam, porque Jesus veio, segurou o bicho, entrou na casa do valentezão, que comandava aqui, disse, agora chegou sobre vós o reino dos céus. Quem manda aqui agora sou eu. Eu não vim para ser rei dos judeus, para livrar do jugo romano, não. Eu vim para ser rei dos judeus, eleitos de Deus, para livrar do jugo do Satanás. Eu sou rei espiritual e não rei secular. Você viu como a palavra toda, ela se confirma? Aí ele disse, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nessa tarefa de fazer o que Jesus fez, meu amigo, quem não é por mim é contra mim. O cara não vem querer me convencer que eu sou louco, que eu tenho que mudar a pregação, que eu tenho que aceitar o pecado dentro da igreja. A casa é de Deus, quem manda aqui é Deus. E não vou aceitar, nem que venha a maior lei do mundo, para aceitar pecado, homossexual, imoralidade, adultério dentro da igreja. Não aceito. A casa é de Deus, não é do diabo. Fique lá no reino dele, que eu não vou perturbar, não. Lá no reino dele ele pode ficar. Mas aqui não, aqui é o reino de Deus. E quem tem que ser amarrado é o diabo, não é Jesus, não. Porque primeiro, para me fazer isso aí, eu tenho que amarrar o valente. Aí muitos pais de família, que são o valente da sua casa, se deixam ser amarrados. É o pai que deixa o pecado entrar, que aceita o pecado dentro de casa, ou a mãe, que não tem, que hoje é a autoridade da sua casa, serve para as mulheres também. Para ele tomar conta da sua casa, ele entra e amarra você. Aí ele entra com o pecado. Quando você aceita, é porque o valente está amarrado. É o que Jesus diz aqui. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então, se foi lá e fez o mal, porque você estava amarrado. E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Segundo, porque se a frequência e a intensidade das manifestações demoníacas foram tão grandes na época de Jesus, fica claro que os demônios são reais, apesar de serem incorpóreos. Então, quando Jesus começou a estabelecer o reino de Deus, Satanás e os seus demônios lutavam desesperadamente para impedir o avanço do Senhor, até Jesus chegar. E ainda hoje, para aqueles que não estão em Jesus, os demônios estavam e estão em total domínio.
para aqueles que não estão em Jesus. E além da vantagem de serem seres invisíveis, eles tinham conhecimento, meu irmão. O negócio é que as pessoas não querem ter conhecimento da palavra. Marcos 1, 23, diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aí, está vendo como ele conhecia? Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu deles. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Por quê? Porque os espíritos dominavam, não tinha quem que fizesse nada. É uma nova doutrina? Não, um novo reino. Sim, uma nova doutrina e um novo reino, porque só tinha uma doutrina, só tinha um reino. Veja bem, muitos sábios procuravam descobrir quem era Jesus. E o demônio, demonstrando conhecimento, bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Está vendo? Ou seja, demonstrou mais conhecimento que muito crente. Porque muitos sábios estavam perguntando: será o Messias? Será ele? Será Deus? Será esse? Será o Filho de Deus? O demônio disse: eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. O demônio demonstrou que sabia mais do que todos os sábios daquela época. Então o demônio tem conhecimento, meu irmão, está aqui a prova. Além do conhecimento, os demônios tinham força, e como covardes oportunistas, se aproveitam das doenças físicas e mentais. Lucas 11, 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Eles dominavam, eles se aproveitavam, eles estavam no comando de tudo. São demônios, espíritos malignos, e por serem invisíveis, levam uma grande vantagem sobre as pessoas. Mas com todas as artimanhas, maldade e força, todos eles reconheciam e temiam a Jesus Cristo e se submetiam à sua autoridade. Marcos 1, 25, 26. Mas Jesus respondeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Conhecia, tinha força, tinha tudo, mas para Jesus ele se entregava. Marcos 3, 11 e 12. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Por quê? Porque não chegou o momento. Muitas coisas tinham que acontecer ainda para que Jesus fosse até o Getsêmani e se entregasse por nós. Você está vendo isso aqui? Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele, adoravam. Os judeus religiosos não se ouvia falar de adorar Jesus. Era duvidando, era tudo. O que é que eu quero ressaltar aqui? Para você saber o conhecimento dos demônios. Eles reconheciam Jesus como Jesus. E tem muito crente aí que não teme, que não reconhece, não adora Jesus. O que os demônios faziam. Marcos 9, 25, 27. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha aí, o ódio do bicho. É claro que ele matou o cara. É claro que ele matou. O contexto diz bem claro aqui. Ele saiu numa violência, ele matou o cara antes de sair, porque o bicho é rebelde. Mas cadê o poder dele? Por que ele saiu? Por que ele obedeceu? Ele estava recebendo a ordem, era do nosso Deus, Pai de Jesus, não era de ninguém não. Ele matou o cara, Jesus pegou e levantou, deu a vida ao cara, acabou. Porque é o nosso Senhor, é o nosso Deus,
Se nós estivermos com Ele, não tem demônio que possa com a gente. O que eu acho interessante é que os demônios que têm poder sobre aqueles que não têm Jesus, você viu aqui? Eles se dobram e temem a Jesus. E muitos que se intitulam cristãos não temem e não obedecem como os demônios. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? É isso que é esquisito, como o homem é difícil. Demônio obedece, mas o homem não. Como pastor, eu também vivo isso na prática. Muitos que se dizem filhos de Deus, não se submetem, se rebelam, conhecem o princípio de autoridade, mas se levanta contra o pastor. Os filhos do diabo, eles me temem, me respeitam, são rebeldes declarados, mas reconhecem a autoridade, a unção de Deus sobre a minha vida. É tanto que saem daqui e não falam no meu nome, não querem nem ouvir falar. Eles não querem conversa com o pastor Humberto, eles querem distância do pastor Humberto. O que é isso aí, meu irmão? Presença de Deus, de Jesus Cristo na minha vida, rapaz. Não tem demônio um que fique perto. O demônio mesmo, ele não quer conversa, ele teme o pastor Humberto, ele sai de perto, ele diz, com aquele homem eu não posso. Como eu já vi muitos deles dizerem. Agora, uns crentes enganados querem meter a cara contra o pastor Humberto. Aí, amigo, quebra, mas quebra feio. Porque está brigando contra Jesus de Nazaré e não comigo. Que não tem nada meu, tudo é dele, eu entrego a ele. Agora, é isso. Por que eles fazem isso, pastor? Porque eles são rebeldes a Deus e não a mim. O do diabo crê em Deus. Você viu adorar a Deus? O Senhor é Deus. Deus santo, é o santo de Deus. Então, os do diabo, eles creem em Deus e sabem que Deus me delegou autoridade e unção. Então, eles temem ao pastor Humberto. Por quê? Porque temem primeiro a Deus. Eles conhecem a minha vida. Eles conhecem a minha vida. Eles estão no meu derredor. Eles ficam me olhando de longe. Eles são seres incorpóreos, meu irmão. Jesus permite que eles cheguem onde eu estou. Os olhos de Deus estão em todo lugar. E onde eu estou tem demônio me vigiando. Tem demônio me pastorando, é dentro do carro, é se eu olho para o outdoor, basta eu olhar para o outdoor da mulher nua, basta eu abrir o computador, meu irmão, e pegar um site pornográfico, nem que seja aquele lance, se eu olhar a primeira vez e eu não tirar da segunda, o diabo já me pegou, porque ele está ali me pastorando 24 horas. Sabe por que é que ele me respeita? Sabe por que é que ele diz, o Espírito de Deus está nele? Porque ele não vê meus olhos botar a segunda vez na bunda de uma mulher, seja ela na rua, seja ela no computador, ele não vê. Aí ele diz assim, esse cara tem o Espírito de Deus nele, porque ele é carne, e ele está livre dessa carne. Esse cara eu não posso com ele. É isso aí. A realidade é essa. Os outros não temem a Deus, né? Como é que vai temer a unção e a autoridade que Deus dá ao pastor Humberto? Como é que vai acreditar nisso? Se você não ama seu irmão que vê, como é que vai amar a Deus que não vê? Sem dúvidas, todos esses registros das lutas de Jesus contra os demônios era para nos alertar da nossa fragilidade diante de tais demônios e da nossa necessidade vital de Jesus. Para nós aprendermos isso e abrirmos os olhos, que não tem salvação para nós. Não tem, é uma luta desigual, nossa contra os demônios, sem Jesus. Não tem a menor possibilidade. Não é por acaso que Jesus deixou o ensino que existiam demônios tão fortes que só poderiam ser expulsos com oração e jejum. Marcos 9, 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O jejum, o em jejum, está entre parênteses aí. Isso, teologicamente, quer dizer
que tinha alguns escritos e outros não. Então, acredito que alguém pode ter colocado. Mas não altera muito. O importante para mim aqui é a oração. Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Se parássemos aí, estava bom. Mas está aqui na Bíblia. E jejum. Tem uma classe de crente que não crê no poder da oração. Sabe quem é que gosta disso? Quem gosta disso são os demônios. Que, como vimos, os mais fortes deles só são expulsos por meio da oração. O pior de tudo, sabe o que é? Que são os piores, os mais perigosos. Os discípulos foram, Deus já tinha dado autoridade a eles tudo. Jesus, por que que nós... Sabe o que estavam fazendo? Estavam no oba-oba. Tinham parado de orar. Aí Jesus disse, rapaz, tem uma casta que só sai com oração. Vocês não estão orando? Vão apanhar de demônio, rapaz. Até quando eu vou aguentar vocês? Essa passagem que ele diz isso. Porque o diabo vai nos ouvidos aqui de certos crentes e diz que precisa orar não, pai, não, precisa disso tudo não, pai, isso é exagero. Você sabe quem é que fala isso? É o Satanás nos teus ouvidos. Está te preparando para te pegar. Porque não sou eu que digo, é Jesus que diz. Esta casta não pode sair, senão por meio de oração. Se eu não obedeço é porque eu não creio na Bíblia. Então o que o cara está fazendo dizendo que é crente? Aí eu vou parar de orar? Qual é a casta? A mais perigosa que tinha, rapaz. Logo a mais perigosa que tinha. Os bestinhas, você pode dar um grito nele. Você pode até enfeitar a coisa, mas os perigosos não. Você sabe por que eles respeitam o pastor Humberto? Oração, meu irmão. Oração. O crente que diz que é crente que não ora, ele está mamando em onça. A hora que ela acordar, ela arranca a cabeça dele. Porque é o que Jesus nos ensina aqui. Oração. O nosso Senhor Jesus Cristo, antes de sua ascensão, autorizou e capacitou os seus apóstolos e mais 70 discípulos para efetuarem curas e expulsarem demônio, pela autoridade e poder de seu nome. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Lucas 10:17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Atos 16:18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha, aqui é uma indicação de que todos os seguidores de Jesus também têm autoridade sobre todos os demônios, desde que vivam em Jesus no exercício da devoção e dependência do Espírito Santo. Então não estou aqui me vangloriando, nem tomando para mim o que Jesus não me deu, não. Eu sou discípulo, eu oro, e Paulo era homem igual a mim, pecador igual a mim, repreendeu o demônio, ressuscitou gente, expulsou o demônio, fez tudo. Em quê? Em o nome do Senhor Jesus. Mas para falar no nome de Jesus, você tem que ter autoridade dada por aquele Jesus. Quando você chega no local para representar, o governador não pode ir e manda um representante. O que é que ele chega e diz assim, eu estou aqui em nome do governador, representando a ele. Mas ele foi dado com autoridade, o governador deu a ele a autoridade para ele ir. Quando o cara chega lá e diz, em nome de Jesus, que em nome de Jesus o quê, rapaz? Jesus não lhe deu essa autoridade, não, pô, você é um imundo, pecador nojento. Aí tem muito crente aí, apanhando, que a gente sabe de mil histórias. Verídicas e até hilariantes. Como chegou aí um metido a bonzão aí, foi repreender, expulsar um demônio, no nome de Jesus. O demônio disse, Jesus o quê, rapaz? Tu conhece nem Jesus? Eu conheço tua vida, tu gosta de macho. Aí o cabo era um gaysão enrustido, e o demônio tacou na cara dele o que ele era. Por quê? Falando sem ser com autoridade,
falar no nome de Jesus, nem abrir a boca e dizer no nome de Jesus, não. Você tem que ter a autoridade dada por Jesus para você fazer isso. Senão você vai ser vítima do Satanás. Você vai cutucar onça com vara curta. Você vai apanhar. Então, o servo de Deus, o discípulo de Deus, ele tem essa autoridade sim, porque o Senhor Jesus deu. 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele nos deu essa autoridade. Agora, vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. O falso profeta está com as coisas do mundo. O que é isso, pastor? Do mundo. É o reino do mundo, rapaz. O cara que está na igreja fazendo as coisas do mundo, ele está no reino do mundo. O que está em mim é o reino dos céus. É o rei do reino dos céus. Não é o rei do reino do mundo. Aí o rei que está em mim é maior do que o rei que está no mundo. Por isso eu tenho autoridade. E os falsos profetas não têm. Porque eles estão em nome do reino do mundo. E eu estou em nome do reino dos céus. Ainda com relação aos demônios, o que não podemos esquecer é que nosso Senhor Jesus Cristo destruiu o poder de Satanás sobre nós. Mateus 12, 28 e 29. Se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? O que foi entregue a Deus? A Jesus? Toda a autoridade nos céus e na terra. Ele venceu. O nosso rei é rei sobre tudo, ele está no domínio de tudo. Isso é maravilhoso para nós. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Onde foi que Jesus venceu? Onde foi que Jesus dominou? Na cruz. 1 Pedro 3, 21, 22. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Isso aqui não parece complicado, não, mas não é aparência, não é remoção, não. Sua consciência é com Deus, seu coração. Não adianta eu estar todo bonitinho e o coração imundo, não. Um exercício rápido e simples é isso aqui. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, se eu estou com Deus, minha consciência limpa com Deus, o meu rei está reinando sobre esse mundo e sobre o reino dos céus. E ele me conduzirá à vitória. Apocalipse 20, 2, 3, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto pouco tempo. Você já pensou o quanto não já fizeram com isso aqui? Vou falar bem simples para você. Você já escutou o que é? O que é isso aí, pastor? O que é isso aí? Olha, vocês estão conhecendo o reino de Deus. Simples. Satanás, os discípulos dele estão aqui como os discípulos de Deus estão. Mas ele já está derrotado. Tem nada dessas histórias que contam por aí, que eu também não vou fazer. Vai chegar o dia que nós vamos fazer a exegese, pregar sobre isso, que não é o dia. Mas você já sabe, com mais simples que tem. Tem gente que quer saber de Apocalipse. Tem gente que quer saber do final do mundo. Não queira saber o final enquanto você está desse jeito, não. Porque no dia que você descobrir o final, tu vai descobrir que tu está no inferno. Vá primeiro cuidar da sua vida. Eu quero saber do final do mundo, eu quero saber do Apocalipse. O cara não sabe nem o que é Apocalipse, aí só quer saber disso. Como é que a pessoa está no inferno e quer que chegue logo o final?
Homem, vá aprender a palavra de Deus, vá obedecer, vá servir a Deus. Depois ele vai lhe dar o conhecimento do Apocalipse. Aí pensa, é isso aqui. O que foi? Vamos dar mais detalhes. Jesus chegou e segurou o dragão. Não foi o que ele fez, não? Ele estava reinando aqui, só tinha o reino dele. Acabou-se. Foi o que ele disse. Nas outras palavras aqui, despojando os principais e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Como é que eu venho saquear a casa do valente se eu não amarrar ele primeiro? Então Jesus amarrou o demônio. Agora, ele está sob o domínio de Jesus, não nosso. Está sob o meu domínio se eu estiver realmente em Jesus. O problema é que alguns dizem que estão em Jesus e que não estão. Então, Satanás está ou não está amarrado? Tá, rapaz. Agora não é da maneira que estão dizendo, não. Que não pode fazer nada, ou então da maneira que pregam aí no Apocalipse. Como é que eu... Então, Jesus veio, deixou o Satanás solto, fazendo o que queria, e foi-se embora, deixou nós aqui no sufoco. O que foi que ele disse? Ele triunfou dele na cruz. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens? Quais eram os bens do valente, do diabo? Nós éramos bem dele, propriedade dele. Aí Jesus teve que entrar, amarrar o valente, para daí pegar os bens que estavam na casa dele. Não precisa a gente entrar em detalhes. Basta que comece entendendo isso aqui. Agora tem outras explicações teológicas profundas que os doutores querem complicar, que os doutores, tá bom, deixa eles complicarem. Agora, eu só quero uma coisa. Eu quero é estar com Jesus e não com conhecimento no inferno, que um bocado de doutor tem. Esse cara é um doido, prega isso, não sei o quê. Mas o doidinho vai para o céu. Tem um bocado de doutor aí que vai para o inferno. E eu prefiro entrar doido no céu do que letrado no inferno. Com toda certeza. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ele tirou o domínio do Satanás sobre nós. Ele dominava. Agora ele não domina mais. Ele habita. Ficou uma coisa muito mais fácil para nós. Então ele está amarrado para mim se eu estiver em Jesus. E por que Jesus não levou logo? Para que se manifestasse aqui quem era de Deus e quem era do diabo. Muito simples. Então, o Apocalipse, meu irmão, é uma consequência de toda a Bíblia Sagrada. Você sabe qual é o maior engano do Satanás? É levar as pessoas para o Apocalipse sem conhecer as passagens anteriores. Você sabe quando é que vai entender Apocalipse? Nunca. Nunca. Aí o diabo leva logo para ali. Como é que você vai saber? Se você não conhece, a gente sabe que a Bíblia é uma unidade perfeita, perfeita, perfeita. É algo assim, então, mas o homem, o negócio dele é o mistério. Eita, quem é o dragão? Quem é o não sei o quê? Olha aí, ó, dragão, a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Aquela que estava lá no Éden. É o mesmo, é o teu. Então, eu não vejo. Quando você começa a conhecer a palavra num contexto, precisa desse mistério. Conheça os mandamentos de Deus e obedeça. Depois, vá aprendendo a palavra. Porque se você souber toda, como Satanás sabe, e for para o inferno com ele, não adianta nada. Se todo crente soubesse a palavra como Satanás sabe. Se todo crente soubesse. Então, não adianta conhecer se você não crê e não vive essa palavra. Pelo amor de Deus, não adianta, a letra mata. O Espírito é que vivifica. Oh, Deus maravilhoso. Saber se é analfabeto, saber se... Muito doutorzão vai para o inferno e muito analfabeto para o céu. Por quê? Porque recebeu, foi no Espírito. Recebeu, foi no coração, foi na alma. Então, Jesus veio, venceu o reino das trevas, colocou tudo embaixo dos seus pés,
e venceu todos os demônios. Jesus venceu, até que se cumpra o decreto que temos, né, que Deus diz que está totalmente programado, totalmente dito, até a volta de Jesus. Ora, se eu fico ao lado de Jesus, eu vou estar livre dos demônios. Ele está amarrado nesse sentido, mas os seus discípulos estão soltos. Então hoje é uma briga de discípulo contra discípulos, e que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu recebi a vida eterna. Então Jesus veio, estava só o reino do diabo, ele estava solto, de uma maneira simples, para você começar a entender, para você depois pegar a parte mais complicada. Amarrou, ele disse, como é que eu posso tomar os bens? Vocês estão com ele, são bem dele, como é que eu posso tomar dele se eu não amarrar ele? Pronto. Agora vou pegar a parte que Deus mandou me entregar. Pronto, é o que ele diz aqui. Então nós vencemos, vencemos em Jesus. E isso aí vai acontecer, vai permanecer até que se cumpra o decreto de Deus. E até lá, nós temos que estar totalmente ao lado de Jesus. Então, até que se cumpram os tempos e chegue o grande dia, os exércitos demoníacos ainda estão operando neste mundo. Ele não se encontra totalmente impotente. Viu como de maneira agraciada por Deus, você pode... Porque se não entender isso aqui, até que se cumpra, até chegar o dia do juízo, os exércitos demoníacos estão aí, estão lutando contra nós, e vão agora, o bichão está amarrado. Ele perdeu todo o direito sobre o reino dele, está nas mãos do meu Senhor. Ele tem o quê? A chave da vida e da morte. Está nas mãos do nosso Senhor. Para permanecermos vencedores, temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, e não vivendo de qualquer maneira, ou a maneira do mundo, como muitas igrejas vivem hoje, e diz que estão salvos, e diz que estão nada, meu irmão. Eles estão assim, com os discípulos do diabo. Vamos ler só Efésios aqui, já estamos perto de terminar. Todo mundo conhece, Efésios 6:10, mas vai soar de maneira diferente para você. Muito bem, você descobriu que o diabo está amarrado mesmo, né? Tá, os demônios estão soltos. Sim, e como é que eu vou sobreviver? Quanto ao mais, de tudo isso que eu falei, olha Paulo dizendo aqui, quanto ao mais, de tudo que você falta de conhecer, o que é que você precisa saber e fazer? Não precisa conhecer mais nada do que você está ouvindo, não. Vai conhecendo aos poucos. Quanto ao mais que falta, presta atenção o que é que você tem que fazer. Porque se Jesus voltar hoje, com teu conhecimento ou não, se você não fizer isso aqui, você está no inferno, porque você está dominado por esses demônios, velho, nojento, que Jesus amarrou o principal que você não podia, e você não está usando a força de Deus para se livrar deles. Quanto ao mais, digo eu, como Paulo disse aqui, usado por Deus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, rapaz. O resto é conversa, o resto é letra. Revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você não vai lutar, como ele diz aqui, contra o sangue e a carne. O que é que representa o sangue e a carne? O corpo. Então, você não vai lutar contra as pessoas. Ninguém faz o mal por fazer. Tem demônios manipulando ela. Só que você não vê, você vê a pessoa. Aí onde você cai? A família que o pai, ou a mãe, ou o irmão não tem Deus, quem é que domina eles? O demônio. Aí vem a sua mãe, usada pelo demônio. Sabe quando é que você acredita? Nunca. Porque a sua mamãe querida, sua mamãe jamais lhe fará o mal, mas sua mamãe só não faz o mal se ela tiver o domínio da vontade dela sobre ela.
ela não tem, ela está dominada pelo diabo. E o diabo tem ódio de você, porque você está com Deus. Aí vai pegar a sua mamãe, que você confia, e usar para lhe destruir. Estou falando da mãe, que é o mais forte que tem. Ou vai tentar pegar a filha, como pegou a mim, e tentar me destruir. Perdeu, Satanás. A mim não, ao dedo. Não estou mais como outrora, nasci da carne, do sangue, da vontade do homem, não, foi de Deus. Portanto, olha aí. Ele diz, ó, quanto ao mais, tudo que você escutou, já viu, aprendeu, pai, faça isso aqui. Aí diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. Esse dia do mal aqui, não é só o dia do último dia, não. É todo dia que você vai ser tentado. Se você não resistir na tentação, você cai. Amanhã pode ser um dia do mal para você, se você ser tentado. Se você não tomar a armadura de Deus, você não vai resistir. Porque diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Vestindo e vestindo, porque cingir é passar na cintura. Aí Deus manda aqui. Estais, pois, firmes, cingindo-vos, vestindo-vos, se arrodeando da verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí Jesus foi, deixou tudo para você ser protegido e ganhar dos demônios, mas o cara não quer fazer. O cara não quer, ele quer ver da maneira dele, peitão aberto, fazendo amizade com o diabo. Aí fica difícil. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo? Palavra de Deus. Está aqui tudo como ele diz, é isso aqui que você tem que fazer. Tem que estar se preocupando quem é o dragão, quem é o corno. Está aqui, faça isso aqui, faça. Se preocupe não, seja quem for o dragão, a antiga serpente, não vai fazer nada com você não. Minha preocupação é que você se prepare, depois nós vamos ter mais conhecimento. Com toda a oração, aí, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando todo o tempo no Espírito, pedindo a Deus para estar ali. O cara vem para o culto, terminou o culto, ele deixa Deus e vai-se embora. Não, Deus ficou lá. Ele diz aqui que uma das armas e armaduras é orando todo o tempo em espírito. É a maneira de você viver livre dos demônios. Aí Paulo, que eu também peço, né? E também por mim, para orar. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que é que Deus está me usando aqui? Fazendo conhecido para você o mistério do Evangelho. Porque tinha muita coisa aqui que era mistério para você, e hoje deixou de ser. Porque Deus me usa com intrepidez. Porque vocês oram por mim. Está vendo se cumprir? Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo estava preso. Sim. Eu também estou. Graças a Deus, preso ao Senhor Jesus. Me cumpre fazer aquilo que Ele me ordena. Só mais 1 Pedro 5, 8, 11. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém?
Acabou. É dele o domínio, pelo século do século. Amém. Ele vai lhe fortificar, ele vai lhe fundamentar, ele vai fazer tudo por você. Procure Cristo, sirva a Cristo. Não tem outro caminho. Se nós repararmos ao longo da história da igreja, notamos que os covardes e oportunistas demônios, eles agem e dominam particularmente nas fronteiras do reino de Deus, nas regiões, né, onde houve apostasia também. Na fronteira do reino de Deus é assim, nós estamos aqui, eles estão bem aí agindo no bar, eles ficam na fronteira, quando eles não podem entrar, então eles atacam ali no derredor. Você pode ver que é onde mais os bichos tentam atacar. É de um colega de trabalho, é na fronteira ali. Aqui e acolá se manifesta um, porque ele não pode, aí eles ficam perto, né? E onde havia e há apostasia, ou seja, onde antes havia fé, e esta veio a se perder, nações outroras cristãs que posteriormente abandonaram o Evangelho e negaram o Evangelho. Está aí, sofrendo como estão países da Europa, berço da fé, mesmo América do Norte, os demônios tomando de conta, porque apostataram. Então é forte a manifestação dos demônios lá. Ao ponto do presidente dos Estados Unidos botar lá o arco-íris, um símbolo de Deus em apoio ao casamento homossexual. Foi berço de envio de missionários. Onde é que o demônio... Aí os demônios partem para cima. Porque ali onde houve a fé e apostatou, eles gostam, porque eles se satisfazem com o pouco que eles têm aqui. Aí para eles, nós derrubamos isso aqui era de Deus e nós tomamos, isso aqui é mais ou menos assim. Os demônios também se mostram particularmente agressivos nos lugares em que a igreja avança contra o pecado e lugares pagãos. Se procurarmos notícias no mundo, facilmente encontraremos verdadeiras chacinas e barbaridades contra cristãos missionários que lutam pela libertação de países e territórios dominados por demônios. Por que eles fazem tanta chacina, É o ódio dos demônios. Então, eles pegam as pessoas que não têm Deus e eles usam de maneira hedionda. O ódio é maior. Eles ficam, por quê? Porque os missionários estão indo lá para o campo deles, onde tem muitos demônios. Aí eles pegam as pessoas que não são usadas por Deus, que não se dobram a Deus, e fazem com ela o que elas querem. Então, não há luta de cristãos contra outras denominações, meu irmão. Há luta de cristão contra demônios. Pois, como vimos, só existe dois reinos, das trevas, vencido por Cristo, e o reino de Cristo, que é eterno. Você não luta contra a denominação tal, você não. Não é sangue, não é carne, não é dominação, é demônio. Tem dois reinos, o reino de Cristo e o reino das trevas. Eu estou dominado por Cristo. Eles estão dominados pelo demônio, pelos demônios. Eles usam as pessoas contra nós. Quando você luta contra parentes, pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas, por causa de Cristo, você não está lutando com eles. Porque é Deus que nos diz, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra sangue, a carne, e sim contra potestades, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Ou seja, sangue, carne, pessoa e nada é a mesma coisa. Ninguém manda em nada. Nós somos bonecos, nós somos marionetes. Para fazer uma colocação bem clara, nós somos marionetes. Ninguém manda, ninguém faz o que quer, não. Ou Deus me domina e faz o que Ele quer, ou o diabo me domina. Mas não tem neutralidade, só tem dois senhores. Ou eu sou dominado por Cristo, ou eu sou dominado pelo diabo. Então, se seu amado pai ou mãe ou irmão não está com Cristo, você acredite ou não, creia ou não, me chame de doido ou não, ele está dominado, mandado, comandado pelo Satanás. Isso é bíblico, não tem quem pregue porque tem medo. Mas eu sou embaixador do Senhor e Ele manda eu pregar, está aqui na palavra, e eu tenho que pregar. Agora, vamos orar,
Mas eu não adianta, eu não vou mudar a Bíblia. Eu não posso. Essa é a verdade. Agora, você ama? Amo meus parentes, mas eu não posso mudar a Bíblia? Essa é a realidade. Quando você se encosta nele, saiba que não é ele. Os demônios estão rindo. Te peguei, porque tu está confiando, está pensando que ele se manda. Tu está pensando que ele vai fazer o bem que ele quer fazer? Vai não. Ele vai fazer o mal que eu quero. Essa é a realidade. O próprio Paulo dizia, o bem que eu não quero fazer, que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Quando? Quando não tem o domínio de Deus. Por isso que o diabo usa mais o familiar. Por isso que Deus diz, e os inimigos serão da tua própria casa. Porque se eu for atacar alguém, eu não vou pegar alguém que você não confia. Eu vou pegar alguém que você pensa que está do seu lado, mas está do meu. Aí você abre a guarda. É mamãe, é papai, é meu irmão, é minha irmã. É não, rapaz, é não. Você está vendo a figura da pessoa, mas ela está dominada pelos demônios, pelas potestades. É o que a Bíblia diz. Nenhum amor humano é bastante forte para ir contra o Satanás, para usar a vida de parente, seja de que for, contra você. É pior do que a droga, muito. Muito. A Bíblia nos mostra que a atividade demoníaca aumenta nos lugares e épocas em que as igrejas apostatam. Mas isso não elimina o poder de Cristo nos verdadeiros cristãos. Eles sempre terão o poder de Cristo para combater os espíritos malignos. Olha aqui, quase encerrando, mas é importante você saber disso. Alguns cristãos se preocupam tanto com a atividade dos demônios que passam a atribuir todos os problemas aos demônios. E lutam com os demônios até onde não tem. Quer dizer, o cara supervaloriza, o cara... Já outros temem tantos os demônios que se anulam, se tornam ineficientes no reino de Deus. Chegam ao ponto de deixar de glorificar a Deus com medo de zangar os demônios e receber represálias. Isso é absurdo, rapaz. As pessoas não eram para temer os demônios, era para temer pecar. Se eu estou em Cristo, em oração, leitura da palavra e jejum, não há como ser tocado pelos demônios. Agora, deixar de glorificar a Deus, você já pensou? Eu dizia, é um milagre de Deus, eu não adultero, meus olhos não pecaram até aqui, Deus é poderoso. Escuta aí, Satanás, vá derrubar Jesus. Eu duvido tu derrubar Jesus, Satanás, porque em mim você não vem não, porque eu estou atrás dele. Aí eu não vou glorificar a Deus, pega um homem pecador como eu, um imoral, um prostituto como eu era, e hoje não trai a minha mulher com o olhar, eu não vou abrir a boca e rasgar que esse Deus é poderoso. É claro que eu vou, rapaz. Temer represália do diabo. Represália do diabo. Eu tenho que temer o pecado. Porque o que dá legalidade para o diabo bater em mim é o pecado, meu irmão. O diabo ele só vai na lei. O diabo ele fica esperando o pastor Humberto pisar fora, porque se ele pisar fora ele tem direito segundo a palavra de Deus. Ele obedece à palavra de Deus. O problema é que os crentes pisam, saem fora da palavra, aí o diabo pega. Quer dizer que o diabo tem poder? Tem poder o quê, rapaz? Ele é oportunista. Quer ver? Eu fico todo o tempo do lado de Deus para ver se ele toca em mim. Agora eu vou pegar, não vou glorificar a Deus na vida das minhas filhas, porque uma foi levada pelo Satanás. Sabe por quê? Porque Deus permitiu. Deus tinha um propósito. Agora as que estão santas, puras. Eu digo como a minha estão aí, não ficam, não namoram, não são imorais. Passa por Jesus e toca nela, Satanás, que eu quero ver. Por mim você passa, por isso não vê não. Eu corro para de trás do meu Senhor. O irmão meu que ligou aí para minha irmã, mas olha, tu está morando na frente da casa do general? Eu diga a ele que me respeite. Coronel, subcomandante, general é meu Cristo. Eu só não aceito a patente de general porque eu tenho um general.
Olha o diabo todo o tempo querendo me botar no lugar de Cristo, rapaz. Vem um aqui, beija nos meus pés, o outro diz que eu sou general. O resto, rapaz, sou general não. Abaixo de Cristo, do meu general, pode me dar qualquer patente. Mas igual a ele, ó o dedo aqui. Não adianta não, Satanás, recebo não. Então, valorizar o diabo, ou temer o diabo, meu irmão, pelo amor de Deus, rapaz. Glorifica a Deus na tua vida. Fala os milagres que Deus fez na tua vida, rapaz. Quem é o diabo para tocar em você, se você estiver em Deus, rapaz? Mas tem crente que faz acordo com o diabo. Não mexa comigo que eu não mexo com você. Não mexa comigo que eu não glorifico a Deus. Você tem ódio que glorifica a Deus, eu não vou glorificar a Deus. Então não mexa comigo. Que fique bem claro isso, abra sua boca, glorifica a Deus. Se acontece, nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem que Deus permita. Demônio não tem autoridade sobre o meu Senhor, sobre o meu Cristo. Se eu tiver com Ele, não tem. Então eu glorifico a Deus, eu vou falar, eu vou honrar. Ele é maravilhoso. Eu tenho uma família abençoada, não existe isso. A paz, a graça reina aqui dentro dessa casa. O Deus Todo-Poderoso reina aqui. Louvado e glorificado seja esse Deus Todo-Poderoso, incomparável. Vou ter medo do diabo e calar minha boca para não glorificar meu Deus? Eu vou elogiar, eu vou falar, eu vou fazer tudo que eu possa para exaltar o meu Deus. Eu quero amizade com o diabo, rapaz. O diabo não quer conversa comigo, rapaz. Se o diabo puder, ele me mata. Você está pensando que se eu fosse para o diabo, ele me queria? Quer não. Ele tem ódio de mim. O negócio dele é me fazer o mal. Como eu estou atrás de Cristo, só que eu não sou besta, né? Não vou sair, eu vou agarrar todo tempo com Cristo aqui. Eu não sou doido. Eu não sou doido de me meter numa favela cheia de bandidos desarmados. É a mesma coisa. Se você disser assim, rapaz, você quer ir para uma guerrilha perigosa, cruzamento de bala, tudo, ou você quer sair de perto de Cristo? Você tem duas escolhas. Eu digo, me bote na guerrilha. Me bote na guerrilha. A pior que for. Mas perto de Cristo, não saio. Porque aí é o fim do homem. E do lado de Cristo não tem como o diabo lhe tocar. Só mais uns ensino. Muitos ainda têm dúvida se os demônios podem possuir um verdadeiro cristão. A resposta é bem direta. Em hipótese nenhuma, não. Não. Demônio não tem. Um demônio não pode possuir uma pessoa regenerada, na qual habita o Espírito Santo. Eles podem causar muitos problemas, dependendo da vida que o cristão esteja levando, mas nunca poderão possuí-los. Agora, não está com Cristo, está afastado, ó, o demônio nos ouvidos. Que para mim é pior do que possessão. Porque a possessão, você vê o demônio, ele fala, ele é incorpóreo, ele não tem corpo. Aí ele toma o corpo da outra pessoa, aí ele aparece. Aí ele fica igual a você. Porque você está vendo o demônio falar, ele diz, eu sou fulano de tal. Agora, veja como é perigoso. Eu prefiro lidar com 100 endemoniados, possessos, do que com um opresso. Porque o opresso, ele é a pessoa normal. Ele está totalmente bem, você não vê nada dele. Você tem certeza que é teu amigo e tudo, só que ele está sendo usado pelo diabo. Ele está totalmente manipulado, a mente dele, pelo diabo. Aí você abre a guarda. Ele não está gritando, ele não está dizendo que é o demônio. Aí você vai, opa, pai, meu amigo, opa, meu irmão, opa, meu pai, minha mãe. Deixa que não é. É o demônio por trás. Aí você abre a guarda. Aí você dança. Então eu prefiro, se fosse para escolher, lutar contra 100 endemoniados do que contra um possesso. Ou 100 possessos do que com um opresso. Com a mente dominada pelo diabo, mas que fica perfeito, você não nota nada. Se eu disser endemoniado, vão dizer que você é doido. O pai chamou fulano de tal, rapaz, tão bonzinho, rapaz. O pastor chamou de endemoniado. E o rapaz tão bom, eu já chamei um bocado e ele riu, como se eu estivesse chamando ele de santo. Ninguém chama uma pessoa de endemoniado, sai dessa vida, demônio. E o cara aceitando, não, meu irmão. Ou seja, eu estava falando com ele? Não estava falando com ele, não. Estava falando com o demônio que está por trás dele. É tanto que ele nem reagiu. Era verdade. Ou seja, o demônio dizendo, rapaz, o cara,
tomei só a mente do cara aqui, ele enxergou, rapaz, ele sabe que sou eu. Esse é que é o perigo, meu irmão. Esse é que é o perigo. Eles podem causar muito problema, dependendo da vida que o cristão esteja levando. Mas nunca vai poder possuir. Mateus 12, 28 e 29, né? Se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o Rei de Deus sobre vós. Agora, o reino de Deus está sobre nós, eles não podem mais. Eles perderam o direito sobre o domínio meu. Foi pago um preço. Eu não sou mais escravo do demônio. Agora eu sou escravo de Cristo. Quem tem direito sobre a minha vontade é Cristo. Ora, é muito comum você dizer, o pastor falou pela boca de Deus. Sim, está certo. O demônio não fala pela boca das pessoas. Deus diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Da mesma forma, você escuta Deus falar através da minha boca. Porque eu estou dominado por Deus. Aí ele me usa para falar com você. Quem está dominado pelo diabo, está no reino do diabo, é usado para o diabo falar através da boca dele. Isso é lógico. O contrário também é verdadeiro. Se Deus está no meu domínio, se Deus está na... Ele me usa muitas vezes para falar através da minha pessoa. Se um demônio não pode possuir um cristão verdadeiro, muito menos ele pode tirar a salvação dos eleitos concedido pela graça de Deus. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Acabou-se. Deus me entregou a Jesus, acabou-se. Não tem demônio que me tire. Por isso que ele diz, né? Não há condenação, nem tribulação, nada nos separa do amor de Deus. Aí todo mundo pensa que é o amor, eu não me separo do amor de Deus. Não, é o contrário. Nada arrasta você, porque o amor de Deus foi tão grande que lhe salvou. Deus lhe arrastou para ele. Nem perigo, nem espada, nem tribulação, nem demônio, nem potestade, nada te separará do amor de Deus. Aí tem crente que diz, eu sou bom, eu amo tanto Deus que nada me separa do amor de Deus. Não é com relação a você, é com relação a Deus, que não tem nenhum poder que consiga lhe separar do amor de Deus. O amor de Deus, né, que colocou Cristo, né, naquela morte sacrificial, como nós falamos de novo aqui. Então fica muito claro. O reino de Deus e o reino dos demônios. E eles usam as pessoas assim como Deus nos usa. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que por esse amor foi para a cruz e jamais ninguém me tomará. Porque ele assumiu o direito sobre a minha vida. Ninguém pode, nada disso aqui, nem profundidade, na altura, nada. Não é meu amor por Deus, não, é o amor de Cristo por mim. Não tem mais, ninguém toca em mim, ninguém. Eu fui comprado, eu sou propriedade dele. Demônios nem podem tirar a salvação do verdadeiro cristão eleito e nem pode jamais alcançar essa salvação para si mesmo. Daí o ódio deles, né, por Deus e pelos cristãos. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Judas 1,5,6. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É como se dissesse, nós fomos predestinados para a salvação, e esses predestinados
para o inferno. Uma maneira simples, não é uma doutrina que eu estou colocando aqui, é uma maneira de avivar, só para vocês entenderem. Então, os verdadeiros cristãos não podem esquecer os demônios. Eles são inimigos perigosos, eles são inimigos reais. Agora, eles já foram definitivamente derrotados pelo nosso Deus. Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele envergonhou, ele expôs o rei das trevas, ele venceu, ele amarrou o valente, ele tomou os bens que eram dele. Enquanto o cristão permanecer fiel em Cristo, confiando e dependendo totalmente do seu poder, ele não precisa temer os perigosos, mas já derrotados inimigos espirituais, os demônios. Então nós não podemos esquecer isso. Esse temido inimigo que são os demônios. Esse ensino nós não podemos esquecer. São perigosíssimos. Como é que você vai lutar com gente que você não vê? Aquele ditado que diz, é como um cego em tiroteio. Você não tem vantagem, é uma luta desigual. Agora, se eu tiver em Cristo, no Espírito de Deus, eu sou mais que vencedor. Por que diz mais que vencedor? Porque o vencedor conquista as coisas seculares. Eles vencem as coisas seculares. Nós, cristãos, vencemos as coisas celestiais. Eu sou mais que vencedor. Porque eu não venci só no secular. Isso aí, todo homem vence, ele não trabalha. Ele trabalha, ele tem capacidade, aí ele vence, ele compra casa e tal. Ele chega no ápice, né? Ele é vencedor. Nós vencemos os demônios em Cristo. Nós vencemos as coisas celestiais. Nós alcançamos a vida eterna. Então nós somos mais que vencedores. Que vencedor, toda a humanidade é na terra trabalhando. Mas vencer demônio e alcançar a vida eterna, esses são mais que vencedores. Não são simples vencedores. Então, é um ensino muito simples, mas muito direto e muito claro, que nos alerta que nós não podemos estar nesse mundo de cara para cima, não, achando que peca, vou pecar e vou passar desapercebido, não. Vou não, mesmo. Passa não. Passa não. Agora, o cara está na Siloé, o diabo tem ódio. Aí o cara bobeia. Olha, se tiver 1000 crentes, 1000, e Deus disser assim, Satanás, tem 999 aí, só tem um da Siloé. Vou dizer uma coisa com muita seriedade aqui. Só tem um da Siloé. 999 de outras denominações. Você quer bater em 500 das outras denominações ou só no da Siloé? Diz aí o que é que ele escolhe. Sabe o que ele diz? Nem pensar. Eu quero este da Siloé. Eu quero é o da Siloé. Esse cara ou essa cara tem me incomodado. Deixa eu pegar ele. Ele não troca 500. Sabe por quê? Que é falso cristão, já faz o que ele quer, já é dominado por ele, manipulado por ele. Aí ele não quer. Não, aqueles ali eu mexo na hora que eu quiser. Agora esse aqui eu não estou podendo. Aquele pastor enfiando Bíblia e oração neles, como é que eu posso? Aí você me dá a chance, pois me dê, Senhor. Deixa eu tocar num deles. Só num, me dê só um da Siloé. Então, meu irmão, você viu aquela Bíblia que era melhor que não tivesse conhecido? Tem muita gente que passou por aqui que era melhor que não tivesse passado. Porque aqui é lugar de gente humilde, que quer Cristo. Não é lugar de gente para ter medo de demônio e nem depender de pecado, não. Agora,
Não venha para Siloé dizer que é um crente verdadeiro, meu amigo, aí você vai mexer com o diabo. Agora, eu vou para Siloé e vou estar embaixo da proteção de Cristo. Mesmo que eu peque, eu vou orar, eu vou buscar, eu não vou brincar com o evangelho, eu sou pecador, tantas vezes eu caio como o Senhor vai me levantar, aí está certo. Aí não se preocupe, não se preocupe. Filhinhos, eu falei isso para que não pequeis. Mas se vieres a pecar, tem um advogado diante do Pai. O que é que o advogado diante do Pai faz? É defender aquele que ele sabe no coração, que está tentando na luta e caiu, mas ele não tem um instinto, ele não está tentando enganar Deus, ele não está tentando ser falso, ele sofre, ele está na luta. Aí é como se dissesse, Jesus chega e diz, Pai, ele está na luta, Pai. Ele caiu, mas eu quero, o Satanás botou um laço grande para ele está em tempo de morrer, Pai, eu quero interceder por ele. É mais ou menos isso. Porque ele sabe, o cristão, quando cai e peca, o quanto ele sofre. Aí ele não deixa o diabo bater, ele é advogado para interceder por nós. Mas o falso crente, o mentiroso, o sem vergonha, o hipócrita, quer brincar com Deus dentro da igreja, sepulcaiado, rapaz, esse com certeza é melhor que ele não conheça Siloé. Com certeza é melhor que ele não conheça Siloé. Então não temos que ter medo de demônio não, rapaz. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fique do lado de Deus. Para encerrar, eu sempre dou um exemplo. Funciona assim. Quando eu era menino, eu sempre dou esse exemplo. Não tinha droga naquela época, mas tinha uns domínios territoriais. Então eu morava num bairro. Se eu fosse passar no outro bairro, ou eu pedia autorização para o chefe lá da... Ou se eu passasse lá e ele me pegasse, me dava uma pisa. Era assim, você não podia passar no território do outro, não. Ou então eu tinha que passar escondido. Eu olhava na esquina aqui, não tinha ninguém, eu corria um quarteirão, até eu atravessar. Era desse jeito. Ora, ou pedia licença, ou passava escondido, correndo o risco de dar uma pisa grande. E o contrário também, se eles passassem lá, apanhava. Passava escondido, correndo e me escondendo. Quando era com meu pai, aí eu ia chutando lata, ia assobiando, gritando. Quem é o menino que vem bater no outro com o pai dele do lado? Eu só me lembro desse exemplo. Deus disse, é desse jeito, meu filho, é desse jeito. E eu procurava ir na casa dos valentão. Aí eu chutava o lixo do valentão, fazia tudo. Eu com o meu pai, rapaz. Eu acabava de se meter, bater no menino com o pai do lado. É a mesma coisa, rapaz. Chute o lixo do inferno, bata na porta do cão, faça o que você quiser. De lado de Deus, meu amigo aí. Mas não chama o cão nem de feio de longe. Sem Deus que você apanha. O ensino é esse. O ensino é esse. Deus. Você não pode sair de perto de Deus. E você tem que ter relacionamento com Deus em oração e palavra. Enquanto o cristão permanecer fiel em Cristo, confiando e dependendo totalmente do seu poder, esse cristão, não precisa temer os perigosos, mas já derrotados inimigos espirituais, os demônios. Glória a Deus que nos outorgou o Espírito Santo, que habita em nós, e por isso jamais seremos tomados pelo inimigo. Maranata, venceu, Jesus, que nós somos teu. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.